Você já foi perseguido pelo que é? Então eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Jó 1 e 1. Para nós estar começando a passear pela Bíblia, para nós estar comentando. Sei que muitos já falaram sobre Jó, muitos já comentaram, e eu também quero deixar o meu comentário, quero deixar o meu registro daquilo que Deus tocou no meu coração, daquilo que serve para mim e serve para você, para que nós guardamos nos nossos corações, amém? Então diz assim, Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó, e este era homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava do mal. Então, né, como que a gente pode começar? Imagina a honra de Deus, vamos dizer assim, imagina a honra de Deus pensar uma coisa de nós, né? Deus chegar lá e falar, né? Ai, a minha filha tal, era assim, assim, assim. É uma honra, né? Então, ele era sincero, difícil de encontrar. Hoje em dia, difícil de encontrar o sincero. Hoje em dia, né, a sinceridade, as pessoas, elas acabam te tratando da maneira que convém a elas. Se você tem o que oferecer, eles se tratam bem. Se você não tem o que oferecer, um pouco meio rígido, se está com raiva. Então, tipo assim, cada um, eles não sabem ser... tem muitos interesseiros, né? Que te trata bem na hora que precisa, tem mal. Então, tipo assim, eles não são sinceros realmente com a sinceridade, vamos dizer, né? Então, a sinceridade hoje é difícil, né? Então, dificilmente você encontra, né? Que eu quero estar comentando. E muitos disfarços desses sentimentos, acho que o interesse que eu falei também. E também muita sinceridade demais, nós temos que ter cuidado para não machucar, para não né, acabar atrapalhando uma pessoa, para que magoando, entristecendo. Às vezes a gente quer ser sincero demais e isso acaba atrapalhando na obra do Senhor, isso acaba atrapalhando o teu relacionamento com a tua família, com os teus amigos. Então, eu acho assim que você não pode mentir, mas também você tem que ter o momento certo para você ser sincero. Às vezes, se é uma amiga íntima, se é uma mãe, um pai, se é um filho, eu acho que tem o momento certo para você chegar e falar. Não fala na hora da raiva, por favor. Vigia, cuida para quando ficar com raiva se calar e esfriar a cabeça para depois conversar. Não joga tudo aquilo que tá joga, porque muitas vezes eles falam assim que a boca fala daquilo que o coração tá cheio, só que às vezes nem sempre, às vezes fala para ofender, é o que tá guardado ali, sim, porque nós somos seres humanos, você tem que entender assim que você, eu, os nossos relacionamentos não vão ser perfeitos, as pessoas não são perfeitas, então assim, a gente sempre vai ter o que enxergar nas outras pessoas, a gente sempre vai ter defeitos, a gente não vai concordar com certas atitudes, então a gente tem que cuidar. E às vezes você guarda certas coisas, na hora da raiva você solta e depois se arrepende. Isso que é o triste, sabe? Não tem como pôr as palavras de novo, o sentimento rolou, as coisas aconteceram. E muitas vezes aquela pessoa não perdoa, aquela pessoa corrói, sofre. Então a gente tem que cuidar, né? Então eu quero estar comentando com vocês. Essa de afastar pessoas, assim, acontece muito comigo. Eu era muito de sinceridade, e até o teu entendimento, que Deus me tocou no meu coração, que tinha que ter limite, que tinha que ter tempo, que nem sempre a gente tem direito de falar certas coisas. Então eu aprendi muito com Deus, sabe? E a gente tem esse problema. Aqui ele diz, né, reto. Então, sempre na mesma direção, que nós venhamos sempre caminhar com Cristo, que nós sempre venhamos estar no caminho, caminhando para o reino, né? Se deixando se moldar pelo Espírito Santo para estar, né? Que seja sempre o caminho reto, que não haja becos, né? Que não haja outros caminhos sem saída, né? Então, que a gente venha estar sempre na direção de Deus, né? E temente a Deus, muito difícil hoje em dia. Falamos que tememos a Deus, mas não largamos vícios, prazeres, costumes, não jejuamos, não íamos na igreja, ou viemos, ou deu se está na luta. Amém? Então, aqui não viemos à igreja, e se viemos porque estamos na luta. Amém?
Então, né, temente a Deus, né? Temente a Deus. Ah, eu sempre falo assim com quem eu converso assim, que a gente tem muito a agradecer a Deus. Se você acorda porque você não morreu dormindo, se não aconteceu nada à noite, se você dorme porque você passou um dia, né, porque você teve saúde, porque então tem várias coisas que você pode ser grato. Faça uma lista aí, procure focar nos agradecimentos a Deus, aquilo que Ele te dá, aquilo. Eu sei que se você parar para pensar e analisar a tua vida, o teu dia a dia, você vai ter muito a agradecer. Porque é só você assistir o noticiário, é só você assistir certas novelas que você fala assim, meu Deus, a minha vida é maravilhosa, sabe? Então, nós agradamos as nossas vontades, né? Não agradamos a vontade de Deus, não queremos agradar a Deus, nós queremos agradar a nós, né? Então vamos buscar, vamos, né? Ele também se desviava do mal, né? Ele se desviava, difícil, né? Se desviar do mal. Às vezes você está numa conversa, às vezes você está em alguma casa, aí acontece uma conversa desnecessária. Não precisa levantar e sair, mas ignora, não entra no embalo. Não... Cada caso é um caso. Tem momentos que vai ter que levantar e sair porque vai ser demais. Então, deixa o Espírito Santo te moldar, mas não entra naquilo, sabe? Não entra porque pra gente vir agradar a Deus, né? Talvez uma roupa, uma música, uma novela, uma conversa, um trabalho, né? Eu sempre falo assim que novela, né? Eu era muito viciada em novela, eu gostava muito de novela. Começava às 2 da tarde, 2h30 que eu começava, né? E ia até às vezes às 11, quando tinha novela das 11, direto, direto. Eu gostava muito das histórias, das coisas, mas hoje não me convém mais, sabe? Eu tenho tantas coisas para fazer, você vê, ó, eu tenho que gravar vídeo, eu vou na igreja, tem a casa para limpar, eu vou dando as visitas no chimarrão, então, tipo, tantas coisas a fazer do que eu ficar presa na novela ali, falando de traição, falando de martimanhas, falando de coisas que não vai te acrescentar em nada, não vai te ajudar em nada, então, tipo, não tem, né, quem assiste também, né, ainda não sentiu, né, eu também assisti, só que eu falo assim, pra mim, eu não vejo mais graça naquilo, sabe, eu não vejo mais graça, porque tantas coisas do Senhor pra gente sair a louvor pra cantar, tantas, né, coisas, ler a Bíblia, orar, tantas coisas maravilhosas que a gente pode fazer, né? E se você fez tudo isso, se está em comunhão, se você buscar, eu acredito que você vai perder o interesse também, sabe? Mas se tem, né? Não desista, continue assim, deixa Deus te tocar. Eu só tô falando porque é uma experiência minha, que eu passei por esse processo e hoje eu vivo liberto. Hoje eu não preciso mais delas para me alimentar, pensar um final feliz, para ficar presa ali naquele entretenimento hoje em dia. Então eu uso de outras coisas para estar, né? Amém? Então, também quero estar comentando na oração também, né? Na oração, a gente vai ter a certeza que está agradando a Deus, Ele vai nos direcionar e vai estar, né? Então, diz assim o número 2, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então, ele teve muitos filhos, uma dádiva de Deus, bênçãos. Muitos não podem ter e outros querem não, e tem e não querem, né? Então, o meu esposo, ele teve quase com 30 anos, a filha dele, e, e ele gosta muito de criança, assim, e eu vi o sofrimento dele não poder ter, né, dele querer, e a gente não conseguir, né? Então, graças a Deus, Deus nos presenteou com a nossa filha, então, e muitos, né, conheço muitos que têm e não querem, né? Não dão valor, querem vida louca, e, né, amém? Então, que a gente venha dar valor aos nossos filhos, que a gente venha dar bom exemplo, que a gente venha cuidar deles, né? E Jó, ele teve muitos filhos, né? Muitos filhos. E no 3 ali diz assim, o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, eram muitíssimos servos, muito serviço, muita maneira que o homem era maior que todos do Oriente. Então ele era muito rico, né? E ali, de palavra diz ali que ele era maior que todos, né? De riqueza, né? Então, né? Difícil o rico que vai entrar no céu, porque se deixa, acha que com dinheiro tem tudo, né? Amém? Então, ali a gente tem que vigiar para não deixar subir a cabeça, a gente tem que entender que Deus supra as nossas necessidades, né? A gente não precisa também se afundar no trabalho para adquirir, mas Ele vai dar sabedoria e se você buscar em oração, Ele vai te dar sabedoria para você ter uma vida tranquila, uma vida se almejar uma riqueza que seja para o reino, né?
que seja para ajudar mais na obra, que seja para alcançar pessoas, então que tenha a ver com a obra, que não seja só para você ter uma boa vida, para você, sabe Deus o porquê que a pessoa quer muito dinheiro, não entendo, né? Então ali no 4 e no 5, ele diz, né, que Jó ele temia, né, que os seus filhos pecassem. E hoje em dia é muito difícil criar filhos, né? Porque você ensina o caminho, você procura dar um bom exemplo e às vezes eles querem experimentar o mundo, às vezes eles querem olhar, às vezes eles se deixam levar e o inimigo acaba arrastando, né? Então, tipo assim, influenciando, vamos dizer, né? Que arrastando é meio estranho, mas então acaba influenciando eles, usando pessoas para tirar do caminho. Então, que a gente seja um bom exemplo para eles, né? Que a gente se só. Eu sei que não é fácil, eu já aconteceu comigo, né? De que eu me converti, orar e buscar, e a minha filha não querer, e olhar o exemplo da tia. Então, é difícil, sabe? Você estar nesse caminho, né? E eu comecei muito tarde também, né? Ela já era mais de idade, já tinha conhecido algumas coisas do mundo, então é mais difícil também, né? Mas não é impossível, né? A gente continua olhando e buscando, né? Tem que entender que o diabo anda em derredor e vem para matar, roubar e destruir, né? Então vamos se sujeitar a Deus e resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Tiago 4,7, né? Diz, né? Então ali no 8 ele diz que no caso Satanás estava rodeando a terra, né? E o Deus falou, né? Se ele estava observando Jó, né? Então é muito interessante, né? Deus falando, né? E aí eu fico imaginando, né? Os outros falando bem da gente, né? Quando alguém vem e comenta com a gente assim, ai, fulano fala de você, não sei o que, a gente fica maravilhado, a gente gosta. Imagina Deus falando da gente, né? Deus falando da nossa pessoa. E, e ali o Satanás resolve fazer ali com Deus ali para que tocar na vida de Jó para já negar a Deus, né? E Deus sabia que ele não ia negar. E Deus permitiu, né? Deus permitiu, Jó não pecou, nada, mas Deus permitiu, né? De acontecer. Só que não podia tocar na vida dele, né? Daí ali no 21, 22, diz assim, diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei, e lá do céu tornei, bendito seja o nome do Senhor, né? Ele não ligou, né? Tipo, sofreu, a gente sofre, mas ele não negou a Deus, né? Ele falou assim, que tá nas mãos de Deus, né? E sempre temos que ser assim. Sempre temos que, eu sei que é doloroso, eu sei que é sofrido, às vezes a gente acha que não sobrevive, mas sobrevive. Eu falo sempre, né, que a gente não sobrevive sem Jesus. Se Deus não dá o ar para nós, mas sobre todas as outras coisas, nós sobrevivemos sim com Deus, se a gente buscar nele, se a gente orar para ele, se a gente ir na igreja, se a gente buscar, a gente sobrevive. Então, ali do 2, do 5, né? Do 2, 5 ao 10. Porém, estenda tua mão, toca-lhe nos ossos da carne e verás que não blasfemará contra ti na tua face. Diz o Senhor, eis que a tua mão guarda a tua vida. Seu Satanás, na presença do Senhor, feriu já. Isso a gente comentou. Então, a sua mulher, ela não apoiou, né? A sua mulher ela não apoiou ele. Mas eu creio assim que foi muito difícil. Foi muito difícil para ela passar tudo que passou. Imagina, até o momento ela era rica, tinha muitos filhos e tinha um marido. E de um momento para o outro ela fica sem marido, sem filhos, sem riqueza, na pobreza e ainda o marido doente e o marido, né, naquela situação, né? Se você não leu Jó, né, eu convido você a ler, porque é uma história assim de superação e tal, né, que aconteceu com a vida dele. E tem muito mais, né, que a gente falar assim, né, eu falo sempre assim que ele tinha medo que os filhos dele pecassem, então ele fazia essas coisas, só que Deus, ele faz nós enfrentar todos os nossos medos, sabe, para que isso não fique entre nós e Deus, porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, então o medo é uma coisa que trava. Às vezes você tem um ministério lindo na presença do Senhor, às vezes tem mas o medo não deixa, o medo, a timidez, o medo de errar, o medo, né, de passar papelão, o medo de não aprender, o medo dos outros não gostar, então, tipo assim, e Deus, ele não deixa isso interferir, então ele acaba fazendo você enfrentar aquilo para que isso não fique empecilho, né?
Então a gente vigiar, quando você estiver com medo de alguma coisa, não precisa falar, né? Não precisa sair falando, mas ore com Deus, nem que seja em pensamento, e busque para que Deus trabalhe isso na sua vida, sabe? Para que isso não se te trave. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e fica com Deus. 10 minutos de vídeo. Meu Deus!